Olá, o Estatuto da Pessoa Idosa completou 20 anos. Uma conquista, sem dúvida, para os brasileiros acima de 60 anos de idade que têm uma lei para assegurar direitos. Mas essa importante parcela da população que ajudou e ainda ajuda a construir o Brasil ainda enfrenta dificuldades, preconceitos e, em muitos casos, até abandono. Para debater o tema, nós convidamos o senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, e o autor do Estatuto da Pessoa Idosa, e também o promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, Alex Bacelar. Também nos acompanha nesse TV Senado Live a minha colega, Cibele Nunes. Sejam todos bem-vindos e nós vamos começar o nosso programa aqui vendo uma reportagem curta sobre uma pesquisa que o Data Senado realizou, o Instituto de Pesquisa do Senado, sobre a situação dos idosos no Brasil. Vamos ver. O Estatuto do Idoso completou 20 anos. A lei, criada para garantir benefícios às pessoas idosas, enfrenta desafios diante de um país que abriga 33 milhões de cidadãos com mais de 60 anos. O Instituto Data Senado realizou uma pesquisa sobre o grau de conhecimento e aplicabilidade do Estatuto pelos brasileiros. O resultado mostrou que a maioria dos cidadãos, 75%, já ouviu falar sobre a lei, mas há uma percepção geral de que é frequentemente desrespeitada. Para 73% das pessoas, o Estatuto é apenas ocasionalmente respeitado e para 15%, essa lei nunca é respeitada. A pesquisa também mostrou que 81% dos brasileiros, ou seja, 8 em cada 10, acham que as pessoas idosas sofrem preconceito no Brasil. Senador Paulo Paim, o senhor que foi autor dessa importante lei há 20 anos, hoje, passado esse tempo, como é que o senhor classifica a situação atual dos idosos no nosso país? Bom dia. Bom dia, Tiago. É muito bom estar aqui com você nesse programa da nossa querida TV Senado. Olá, Cibele também. Olá para todos, né? Olá, Alex. Alex, esse grande promotor, Alex Bacelar, que é um conhecedor desse tema com profundidades. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele já está com mais de 120 artigos. O meu projeto, o nosso, não é meu, é nosso, esse aqui, o original, saiu com 118 artigos. Eu queria destacar o trabalho do Silas Brasileiro, que foi o grande relator desse trabalho, né? E o Eduardo Barbosa faleceu, infelizmente. Ele presidiu a comissão especial. Eu fui o autor, mas se não fosse a contribuição desses dois grandes deputados federais, infelizmente um já falecido, nós não estaríamos hoje lembrando os 20 anos do Estatuto do Idoso. Informo também que é uma questão histórica, que eu estava na minha residência, uma questão de um mês antes do Estatuto do Idoso ser aprovado, o presidente Lula me ligou e perguntou: Paim, como é que está o Estatuto do Idoso? Eu respondi: presidente, está bem, foi um trabalho coletivo, ouvimos toda a sociedade brasileira, o judiciário, o executivo participou, o legislativo, as entidades sociais, centrais, federações, confederações, COBAP, me lembro, Confederação Brasileira, e outras entidades dos aposentados. Presidente, ele está pronto para ser votado. E o presidente, tudo bem, vamos ajudar, então, diretamente, vou acionar o que eu puder. Então, foi um somatório, todos ajudaram, né? Não teve problema nenhum naquela época, nem de oposição, nem situação, nem nós e eles, aquela coisa que até hoje me incomoda um pouco, né? Que o debate, essa proposta é boa ou não, não importa se vem do governo ou vem da situação. Bom, hoje nós temos, conforme IBGE, os dados que eu tenho aqui, aponta que o país tem hoje em torno de 33 milhões de pessoas idosas. Né? É isso mesmo. Em 2020, um dado, claro, um pouco para trás, 70% dos idosos viviam com uma renda de até 2 salários mínimos. Mas eu diria que fizemos muito nesse período. Nós todos, a sociedade, por isso fiz essa introdução, mas temos muito que fazer ainda. O que mais me preocupa e me incomoda muito, eu ouvi todos os anos a estatística dizendo que a principal linha de agressão, né, os principais atos de agressão contra os idosos vêm da própria família. Isso é de dignar qualquer um, tenho certeza que o Alex vai concordar. Pois é.
Pode me chamar de pai, viu, Alex? Isso incomoda. A violência vem da própria família. Então, nós temos que fazer um movimento que as pessoas se apropriem efetivamente do corpo do Estatuto. Tiver que aperfeiçoar, tranquilo. Para mim, não tem lei perfeita. Se tiver que punir, por exemplo, aqueles que agridem ou contigam os bens, ou eles fazem empréstimo consignado na marra e no grito, ou é agredido fisicamente. Tem diversas formas de agressão moral, sexual, de todos os tipos, que nos obriga a dizer que o Estatuto foi importante. Mas se tiver que avançar mais, e temos que avançar, temos que coibir, inibir, proibir, eu digo proibir via força da lei, né? Que isso continue, nós temos que fazer. Eu tenho certeza que faremos juntos. Viu, senador? Eu queria trazer aqui para o nosso debate, então, o doutor Alex Bacelar, que atua no Ministério Público da Bahia. Doutor, existe hoje um mecanismo muito importante de denúncia dessas violências aí a que são submetidos os idosos, tanto violência física como violência patrimonial, que é o Disque 100. E neste ano, de janeiro a maio, foram mais de 15 mil registros desse tipo de violência contra os idosos no Brasil. No seu dia a dia no Ministério Público, é isso mesmo que o senhor acaba, enfim, testemunhando, confirmando e tentando combater? Exatamente. Eu quero cumprimentar inicialmente Tiago, Cibele e o senador Paim. A satisfação estar aqui falando sobre esse tema. E a realidade, infelizmente, sobre a violência contra as pessoas idosas não é diferente em todo o Brasil. É importante destacar que o Estatuto da Pessoa Idosa foi um importante instrumento para reconhecimento dos direitos e garantias das pessoas idosas. Embora a Constituição Federal já assegurasse a todos os cidadãos direitos e garantias fundamentais, foi preciso estabelecer um estatuto específico de proteção às pessoas idosas. Através desse estatuto, foi garantido seus direitos à vida, à liberdade, ao patrimônio e o direito de ser assistido pelo Estado. Infelizmente, as estatísticas caminham no sentido do crescimento da violência física, psicológica e patrimonial em face das pessoas idosas. Atualmente, nós verificamos em todos os estados e no Ministério Público da Bahia não é diferente, o crescimento da violência em face dos idosos. E para isso, como essa própria pesquisa do Senado constatou, é evidente que nós devemos trabalhar para que o Estatuto do Idoso seja melhor difundido, que seja reconhecido pela sociedade como esse instrumento de proteção e defesa das pessoas idosas. Nessa linha de pensamento, eu defendo como fundamental a educação das pessoas e dos cidadãos em relação ao Estatuto do Idoso. É necessário que a gente possa aperfeiçoar essa legislação e também possa estabelecer mecanismos de difusão para que todas as pessoas nas escolas, nas instituições públicas e privadas venham a conhecer esse estatuto e, a partir daí, realmente poder valorizar e contribuir para a nossa sociedade. Doutor Alex, aproveitando a sua fala, nós gostaríamos de mostrar a nossa primeira enquete com os internautas, feita essa semana, sobre o conhecimento, né, do Estatuto do Idoso. E, infelizmente, como está na tela, a maioria das pessoas, 60% das pessoas, ainda não conhecem o Estatuto, né? Como o senhor disse, talvez precise ser mais divulgado. E nós temos aqui uma pergunta de um internauta nosso, muito interessante, Ricardo Costa, do Pernambuco. Ele pergunta o seguinte, senador: como o governo está trabalhando para a inclusão de pessoas idosas no mercado de trabalho? Olha, esse é um debate fundamental. Primeiro, quero cumprimentar aí a exposição do promotor Alex Bacelar, do qual eu assino embaixo. O mercado de trabalho, de fato, é uma grande preocupação. Quando eu digo que a maioria dos idosos, e caminha mais nesse sentido, porque você tem uma política salarial no país, que agora voltou, porque no governo anterior eles tinham derrubado, felizmente voltou. Eu ajudei a construir essa política de inflação mais PIB, ela volta. Mas no projeto original, quando eu estava no próprio Estatuto do Idoso ainda escrevendo, eu botei lá, ele teria o reajuste anual mediante a inflação. E mais o crescimento do PIB.
Essa era a proposta original. Mas, infelizmente, no debate aqui no Congresso, não passou que ele deveria receber também o mesmo reajuste dado ao salário mínimo. Como isso não aconteceu, o salário mínimo cresce todo ano, a não ser nesse governo anterior aí, nos últimos 4 anos, porque ele acabou com a política de salário mínimo, mas voltou agora. Inflação mais PIB, paga o salário mínimo. O salário mínimo cresce. O que acontece? O idoso que ganha 2 salários mínimos, que ganhava 3 ou ganha 4, ali na frente, e muitos já estão nesse patamar, estão ganhando somente 1 salário mínimo. Então, um debate que nós temos que fazer, o salário mínimo cresce a inflação, mas PIB, o idoso que ganha o salário mínimo ganha isso. Ele não pode, porque ele ganha o salário mínimo. Aquele que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo não ganha. E a tendência dele é ganhar, com os anos, somente o salário mínimo. Eu tenho debatido, conversado muito, de uma política salarial que vá de encontro também aos interesses daqueles que ganham 1, 2, 3 salário mínimo, que, claro, aí tem que trabalharmos muito com as entidades centrais, federações, confederações de aposentados e pensionistas, para ver o que dá para construir. Isso é uma questão. Melhorar a renda do idoso. Todos nós sabemos que o idoso hoje ele acaba sendo quem mantém uma família, às vezes ajudando até filhos, netos e bisnetos, o seu pequeno rendimento, né? Que aqui eu frisei que é um dos problemas. O outro, de fato, é o mundo do trabalho. Países mais avançados, e o Brasil, viu, o governo Lula está fazendo esse debate, eu falava há pouco tempo com os ministérios correspondentes, eles fazem do idoso um mestre, um conhecedor, um estudioso, alguém que aprendeu durante a vida a operar em diversas áreas. Por exemplo, o Japão, eu fiquei um período lá e tive experiência como é tratado o idoso. O idoso, quando ele chega numa idade, ele é disputado pelas outras empresas pela experiência que ele vai passar do conhecimento. Que ninguém pense que o idoso não aprende. Aprende sim. À medida que ele vai ficando naquele trabalho, ele vai aprimorando, vai estudando, vai conhecendo. Mas quando ele chega ali em 65, 70 ou mesmo 60, a tendência aqui no Brasil é demitir. Países como o Japão, não, ele é valorizado. Além disso, eu entendo também que o ensino técnico é fundamental. Estamos aí os institutos, temos o Sistema S, que eu também, claro que alguns dizem que tem problemas, mas eu vim do Sistema S e sei da importância do curso técnico para me deixar de ser vendedor de banana e flores na Feira Livre de Porto Alegre para hoje estar no Senado, estar no Congresso há quase 40 anos. Então, o ensino técnico também para, uns falam a terceira idade, a melhor idade, eu digo idoso mesmo, eu me chamo de veterano, digo, não tem problema, pode chamar de idoso, de veterano, que eu estou envelhecendo, o que é bom, que quem não envelhece é porque morre mais cedo, né? O ensino técnico também há uma preocupação dentro do governo de fazer com que, devido ao crescimento, nesse momento se fala muito em inteligência artificial, o idoso tem toda uma experiência acumulada, se ele tiver tempo. E por isso eu defendo a redução de jornada de 44. Na Constituinte era 48, conseguimos passar para 44. E agora para 40 horas. Por quê? Alguém vai dizer, mas quem tem que ver isso com o idoso? Tem tudo a ver. Que o cidadão está trabalhando 4 dias por semana, o 5º dia ele pode estar fazendo um curso técnico, se preparar para continuar disputando vagas de igual para igual no mercado de trabalho. Então, o ensino técnico, no meu entendimento, ele é fundamental para o idoso. Senador, nessa linha que o senhor está trazendo aqui para a gente, eu queria ouvir a opinião do nosso promotor, Alex Bacelar, no seguinte sentido: se a gente tem que fazer um movimento de criação de empregos em que as pessoas idosas possam também participar e digamos assim, ter oportunidades de emprego, porque muitas vezes elas têm saúde, etc. e tal. Mas hoje, em algumas situações, pessoas com 40 anos de idade, é a minha idade, por exemplo, em alguns ramos, já não conseguem mais emprego, né? E quanto mais uma pessoa mais idosa, por todo o preconceito que existe. E aí vem a questão do benefício de prestação continuada. São aquelas pessoas que ficam muito pobres, além daquelas que já são estruturalmente pobres no nosso país e que não conseguem ter uma renda familiar superior a um salário mínimo,
né? E que acabam enchendo aí as filas do INSS em busca de um benefício que às vezes demora muito a acontecer. Essa também é a realidade aí na Bahia em relação a esse BPC, que é um auxílio para não deixar o idoso praticamente que tem que pagar remédios, que tem que cuidar da saúde, morrer à míngua, né? Exatamente. Tiago, nós sabemos que no Brasil ainda impera uma realidade que trata justamente do preconceito em relação à pessoa idosa. Muitas pessoas ainda têm preconceito no sentido de, porque a pessoa tem mais idade, ela não tem capacidade para executar determinadas atividades. E isso não é verdade. Nós sabemos que com o envelhecimento da população e com o crescimento populacional, muitas pessoas que ultrapassam os 60 anos de idade têm qualificação, têm capacitação e têm o pleno desenvolvimento mental e de saúde para desenvolver qualquer tipo de atividade. Acompanhando a linha do que o senador Paim vem falando, eu acredito que 2 mecanismos seriam fundamentais para a gente tratar a questão do mercado de trabalho. O primeiro ponto é que o governo, o executivo, tem que prezar pela implementação de mecanismos de incentivos para que essas pessoas idosas não sejam demitidas assim que ultrapassem determinada idade. Como nós sabemos, quando a pessoa atinge determinada idade, ela ainda tem plena capacidade de executar suas tarefas, não sendo interessante para a sociedade que essas pessoas venham a ser demitidas. Então, cabe ao governo, através de projetos de lei, encaminhar medidas para incentivar que as empresas mantenham nos seus quadros essas pessoas que tenham uma idade mais avançada. No outro sentido, a segunda medida que a gente pode falar é no sentido da qualificação profissional. A qualificação profissional ela é fundamental para que essas pessoas que vão atingindo determinada idade possam ser ou realocadas em outras empresas ou possam ser mantidas no seu próprio emprego e até, inclusive, atingir postos de gerência e postos de direção em uma determinada empresa. Então, o incentivo por parte do governo para evitar os desempregos, as demissões em massas e, por outro lado, a qualificação profissional são fundamentais para que a gente possa evitar situações que causam desemprego das pessoas que têm acima de 60 anos de idade. Agora nós vamos entrar no tema violência e nós queremos mostrar para vocês uma enquete que fizemos também com os nossos internautas, se as pessoas acham que deveriam existir punições mais severas em relação à violência contra o idoso, né? E aí o resultado foi chocante, a grande maioria das pessoas, quase que na totalidade, né, 93%, responderam que acham que sim, que as punições deveriam ser mais severas. Doutor Alex, o senhor concorda com esse resultado? Qual a sua posição? Eu vejo essa pesquisa como um retrato da realidade no Brasil. Infelizmente, a violência tem crescido em todos os aspectos, mas eu vejo essa questão sobre 2 aspectos. O primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é a ideia da educação, enquanto a ideia de que a pessoa idosa é um ser humano que precisa de cuidados, muitas vezes cuidados especiais, e que precisa ser cuidado principalmente no seio familiar. Por outro lado, nós necessitamos realmente de aumentar as penas dos delitos que são praticados em face dessas pessoas. Então, nós temos que trabalhar, de um lado, a educação, o cuidado, a proteção para essas pessoas, e, de outro lado, a repressão, que não deve ser abandonada em virtude justamente do aumento significativo desses tipos de delitos. Senador Paulo Paim, o senhor no início do programa tocou nesse ponto, disse que a família, os dados mostram, acaba que dentro da família acontecem essas agressões, essas violências. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso e também sobre a questão dos planos de saúde. Eu tenho certeza que muitos aposentados estão acompanhando agora o nosso programa e ficam realmente assim pensando, se o Estatuto da Pessoa Idosa diz que é vedada a discriminação dos idosos nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, como é que entra ano, sai ano, a pessoa idosa fica desesperada com os novos valores que ela vai ter que pagar no ano seguinte? Vejam,
O Estatuto, ele trata com muito carinho dessa questão. Mas, como eu digo, eu sou autor de 4, 5, 6 estatutos, viu? Do idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude. Agora estamos junto com o Randolfo, estamos fazendo o Estatuto da População de Rua. Trabalhei junto com a Rita Camata no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas a verdade é só uma. Por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente modifique a lei, se a população não se apropriar dos estatutos, eu diria aqui, por que não dar o exemplo da nossa Carta Magna Maior, eu fui constituinte, a Constituição tem que se apropriar daquilo que realmente o protege. Eu sou daquele que o princípio da lei tem que ser para proteger os mais vulneráveis. Mas agora essas pessoas, as entidades não cercam, não ajudam, não contribuem na divulgação. Veja, eu fui relator de um projeto aqui no Congresso que diz que na sala de aula tinha que ter todos os estatutos. Cargo primeiro, não estou chamando de estatuto, é a nossa Carta Magna, a Constituição. E em seguida os outros estatutos, inclusive a CLT, para as pessoas saberem os seus direitos e deveres. Porque se nada for feito, vai continuar como está. Eu agora apresentei uma lei dizendo que o idoso, para tirar um empréstimo, ele tem que ir pessoalmente no banco. Os bancos dizem que isso é impossível. Mas por que eu cheguei nesse extremo? Eu sei que é difícil para o idoso deslocar lá do interior para ir no banco, para pedir um empréstimo consignado. Agora, a violência contra ele é tão grande que eles obrigam ele de casa a carimbar, a botar o dedão, a digitar a senha e assinar o empréstimo. Por isso, felizmente, estou discutindo muito aí com os bancos, o Banco do Brasil está ajudando muito. Estamos criando um sistema para inibir, coibir esse tipo de violência que é para se apropriar dos bens dos idosos. Mas só lembrando, o texto do Estatuto já tem previsão legal, com aplicação de multa que podem chegar a 12 anos. A 12 anos a multa de agressão, que pode chegar até a morte do idoso, né? Mas tudo isso está lá. Nós temos pedindo muito que quando chegar num hospital, um idoso, dizendo que ele foi espancado, ou for lá para ser socorrido, ou seja, levado até por um familiar, a polícia tem que ser acionada para saber quem foi que o agrediu. E tem que ir para a cadeia quem faz isso. Então, essa preocupação nossa, e o Estatuto trata muito desse tema, mas já que estamos tratando de violência, de acordo com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, eu presido aqui a Comissão de Direitos Humanos, e eles fizeram essa exposição aqui na comissão, o Brasil registrou só esse ano, no primeiro trimestre, um aumento de 97% na violação dos direitos humanos da pessoa idosa. Em todo o país, somou 202,3 mil casos de violência, vejam bem, mais de 200 mil casos de violência entre janeiro e março desse ano. Chegamos no momento que o governo tem fortalecido aí o canal de denúncia, o Disque 100, é um canal importante que o idoso saiba, e o Disque 100 recebe e a partir dali se faz o monitoramento, o acompanhamento e a denúncia, né, para todos os canais competentes. Por isso que, nesse momento, eu reafirmo de que instrumento nós temos. Esse país que mais tem é leis. Eu apresentei mais de 1.000 projetos de leis, mais de 100 transformados em leis, em todas as áreas que imaginarem. Desde que protege o LGBTQI+, que o Brasil é o país que mais mata, né? Do idoso, da criança, do adolescente, do preconceito racial, a agressão covarde que fazem a uma pessoa pela cor da pele, como vimos no mercado de Porto Alegre, o Carrefour. Estou dando alguns exemplos. Mas nós temos que, o doutor Alex falou muito bem, temos que reeducar a sociedade, né? A abordagem policial, por exemplo, seja no idoso, seja num jovem, se é negro e pobre é de um jeito, se é rico é de outro jeito. Temos que discutir tudo isso, que é permita eu repita, doutor Alex, é a reeducação do nosso povo para essa violência parar de acontecer e, ao mesmo tempo, vai dizer que um idoso não pode continuar se ele era a caixa do supermercado, ficou lá a vida toda. Vai dizer que não pode com 60, 70, eu tenho liberdade de dizer, eu tenho 73, eu não tenho idade para ficar num caixa,
do supermercado atender o nosso povo com gentileza, com elegância, com carinho, com amor, com educação? Claro que tenho. Eu fico feliz quando eu chego na caixa do supermercado, ou vejo uma pessoa com deficiência, ou vejo um idoso ali atendendo com aquela gentileza que você não vê todos os dias. Então, essa questão de dar oportunidade, se apropriar do estatuto para valorizar a pessoa idosa, é uma obrigação de todos nós, todos os brasileiros e brasileiras, que, veja, o país está envelhecendo. Até pouco tempo atrás eu já falava em 220 milhões. Ontem eu fui fazer um pronunciamento, olha, hoje é 213. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos e nós, felizmente, estamos envelhecendo. Se eu não envelheço, é porque eu morri, né? Mais pessoas com acima de 80 anos estão aí com força e vitalidade. Então, esse debate que vocês trazem aqui hoje, ele é educativo, né? Ele aponta caminhos para o futuro. Como diz o poeta, né? O idoso está sempre dentro de nós. E o jovem de hoje que saiba, a forma como ele trata o idoso é a forma que ele será tratado no futuro. É isso mesmo. Senador, para fechar... Desculpa, Tiago. Para fechar, nós gostaríamos de mostrar rapidamente nossa última enquete, que foi justamente se as pessoas conhecem casos de violência contra o idoso, né? E quase metade das pessoas responderam que sim, infelizmente 42%, né, disseram que tem conhecimento de violência contra o idoso. Tiago. Pois é, Cibele, eu gostaria então de agradecer, né? O tempo passa rápido, ainda mais quando essas questões são muito importantes. E quero agradecer muito ao senador Paulo Paim por ter disponibilizado seu tempo aqui para falar com os telespectadores da TV Senado, com os cidadãos, também ao doutor Alex Bacelar, e dizer que realmente o Congresso Nacional tem vários projetos de lei no sentido de modificar essa situação atual de violência contra os idosos e, no outro sentido, de valorização dessas pessoas que ajudaram a construir o Brasil e continuam ajudando. Essa entrevista já está disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou no Facebook. E se quiser sugerir um tema para as nossas entrevistas, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais usando a hashtag TV Senado Live. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.